Olá, seja bem-vindo você que está buscando um estudo sobre o ensinamento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Você que busca a verdade para que a verdade possa te libertar, assim como todos nós estamos em busca dessa verdade libertadora que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe à humanidade. E hoje, com as revelações da doutrina espírita, temos esse conforto, esse consolo de saber que não estamos desamparados. Apesar da nossa imperfeição, da nossa ignorância, da nossa interpretação falseada, ou melhor, desvirtuada de algumas partes das lições do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita vem restabelecer, da mesma forma que Jesus veio trazer os ensinamentos. E Jesus nos trouxe a revelação de que viria o Consolador para restabelecer todas as coisas, todos os ensinamentos, todas as lições trazidas pela Boa Nova e que ao longo dos séculos foram mal interpretadas. Então, aqui estamos felizes para este estudo do Evangelho redivivo, o Evangelho na sua pureza. Então, estamos felizes, confiantes por esse aprendizado que a misericórdia de Deus nos reserva, todos que estamos buscando a verdade, sem preconceito, sem ideia preconcebida, sem preconceito religioso, principalmente porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que reúne o pensamento, as ideias de todas as religiões. Como Allan Kardec nos revela na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, esse conteúdo que temos no Evangelho segundo o Espiritismo reúne toda a moral dos ensinamentos de Jesus. E é justamente esse que nós estamos estudando no primeiro livro do Evangelho Redivivo. Estamos no tema 3, que traz as reflexões, as orientações e debates que estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tema 3. E agora nós estamos vendo a teoria de Sócrates e Platão. A doutrina, melhor dizendo, de Sócrates e Platão. E como subtítulo temos que Sócrates e Platão são os precursores das ideias cristã e espírita. E então, na introdução do Evangelho, fala sobre isso, e nós estamos vendo aqui, analisando, segundo o que estamos estudando no Evangelho Redivivo, estas condições que Sócrates trazia a sua doutrina já antes da vinda do Cristo, aproximadamente 600 anos antes da vinda do Cristo. E então nós vamos procurar agora a leitura,
nós vamos fazer uma prece, né? A prece é que vai nos dar a sustentação, vai nos dar campo espiritual para absorvermos as lições que nós precisamos. E então vamos fazer a prece, confiantes nos nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiães e os espíritos que estão em busca das verdades que a doutrina espírita traz a todos nós. Senhor Jesus, aqui estamos, com muita esperança, com o desejo de aprendermos um pouco mais sobre as tuas lições e sobre as revelações que a doutrina consoladora traz a toda a humanidade. Te pedindo, Jesus, que nos ilumine, que nos abençoe e que nos ajude a observar o conteúdo tão necessário para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que a tua paz e a tua luz sejam a nossa companhia. Obrigado, Senhor. Assim seja. Agora sim, nós poderemos ir em busca das lições do Evangelho Redivivo. Nós vimos até o tópico 7. Hoje nós vamos ver o tópico 8, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. São palavras de Sócrates que foram escrevidas por Platão, o discípulo de Sócrates. Lembrando que Sócrates não escreveu, assim como Jesus não escreveu nada. Somente os discípulos é que trouxeram essas informações. Tópico 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. Comenta Allan Kardec. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põem sob as vistas. Palavras da equipe do Evangelho Redivivo. Os principais fundamentos espíritas indicados no tópico 8 encontram-se descritos nas obras da codificação, entre elas,
o Livro dos Espíritos, existência do plano espiritual, a transitoriedade da reencarnação e os diferentes níveis evolutivos dos espíritos. Existência do plano espiritual e a transitoriedade da reencarnação. Pergunta número 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Resposta: sim. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Pergunta número 85. Questiona Kardec: Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Pergunta número 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Resposta: sim. Eles são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Pergunta número 153. Em que sentido deve entender a vida eterna? Resposta: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Diferentes níveis evolutivos dos espíritos. Em O Livro dos Espíritos, questões 96 a 113, Allan Kardec propõe uma escala espírita de classificação dos espíritos por ordens, conforme o seu nível evolutivo, didaticamente construída para se ter visão panorâmica do progresso intelectual e moral dos espíritos. A escala espírita é muito útil, entretanto, o codificador destaca não haver limites definidos entre as diversas ordens e as respectivas classes que a compõem. O ensinamento espírita, que faz referência aos diferentes graus de adiantamento, qualidades e imperfeições dos espíritos, corresponde a esse pensamento de Sócrates. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se
para o divino e a retém nos lugares da sua passagem pela terra. Vejamos em seguida algumas correlações com o pensamento espírita. Pergunta número 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Pergunta 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. E na terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o progresso. Como nós estamos percebendo, as afirmativas de Sócrates e Platão têm tudo a ver com o que nós aprendemos com a doutrina espírita. Vemos aí quando Sócrates afirma que a alma é imaterial. E quando ela volta para o plano espiritual, ela então vai ter um corpo imaterial, invisível. Nós não enxergamos. E então, quando ele afirma aí, do mesmo modo que o corpo decompondo-se volta à matéria. Lá nas escrituras das primeiras revelações, nós temos uma afirmativa nesse sentido. Quando diz: quando és pó, em pó te tornarás, referindo-se ao corpo material, a decomposição do corpo e a restituição nos elementos da natureza. Não é? Mas olha como que Sócrates já trazia esta ideia das diversas escalas do mundo espírita. Importa distinguir bem a alma pura. Nesta condição aqui, nós poderemos mencionar a figura do Mestre Jesus, que é a alma pura que nós conhecemos, a mais pura, a mais perfeita personalidade que nós já conhecemos aqui no planeta Terra, não é? Verdadeiramente imaterial,
porque Jesus não tem nem mesmo um perispírito grosseiro como nós temos. Então, é realmente uma alma pura. As várias escalas de espíritos que estão no intermédio ainda necessita de um corpo semimaterial ou do perispírito, para que possa, na caminhada evolutiva, ir se depurando, se aperfeiçoando, não é? Então, todos nós temos esse corpo espiritual que é semimaterial. E ao longo das reencarnações, conforme vamos evoluindo, esse corpo espiritual também vai se tornando mais sutil, de forma que em alguns planos superiores quase que não se percebe ou não existe esse corpo espiritual, não é? Mas o interessante é que Sócrates, com a sua sabedoria, a ele dizer que essas almas puras, verdadeiramente imaterial, se alimente, olha o detalhe que ele nos coloca, se alimente como Deus. Interessante isso aí, né? De ciência e pensamentos. Aí nós lembramos das frases que Jesus trazia quando ele se referia ao Pai. E uma delas que nos marca muito é: eu e meu Pai somos um. Quer dizer, o pensamento de Jesus era a exteriorização do pensamento de Deus, né? A pureza que Jesus trazia nas suas palavras era as determinações do Pai. Não é isso? E uma outra situação que nós vamos observar dessas diferenças dos espíritos superiores, quando Jesus se refere a Deus dizendo da seguinte forma: e sereis bem-vindos ao reino dos céus, pela misericórdia do vosso Pai que está nos céus. Ele se refere a Deus para o nosso entendimento da forma que nós compreendemos Deus, né? E em várias passagens, ele se direciona a Deus chamando de meu Pai. Percebe a diferença? E então, o meu Pai que está nos céus. Por exemplo, no momento em que ele estava se despedindo dos discípulos, ele faz uma oração a Deus. Agora, meu Pai, chamando Deus de meu Pai, honra o teu filho, com a honra que ele tinha quando na formação das coisas, no início. Quer dizer, a visão que Jesus tem, a percepção, o conhecimento que ele tem de Deus é muito diferente da nossa percepção, pela nossa insuficiência de entender Deus. Não é isso? E então, Sócrates compreende essas diferenças, né? Falando dessas almas puras, verdadeiramente imaterial. A matéria não exerce influência nenhuma sobre essas almas, sobre esses espíritos, né? E então, na sequência, nós temos Allan Kardec trazendo esse esclarecimento. Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os graus de desmaterialização da alma. Olha aí. E então, Allan Kardec
traz também esta forma de entendimento na escala espírita. Quando ele descreve os espíritos puros, que estão na primeira ordem, os espíritos que já têm o desejo do bem, que estão na segunda ordem, e os espíritos imperfeitos, que ainda estão muito apegados à matéria, que predominam os instintos, estão na terceira ordem. E então temos aqui estas explicações, né? Que nós vamos entender sobre as várias ordens, ou melhor, as várias escalas. Em cada ordem, somente a título didático, Allan Kardec traz estes esclarecimentos, né? Mas antes de chegar na escala espírita, temos esse comentário do Livro dos Espíritos, né? As perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos. Se eles constituem um mundo à parte, né? Como é que podemos identificar esse mundo? Então a resposta está aí, como Sócrates está referindo-se naquela afirmativa. As inteligências incorpóreas é o mundo dos espíritos. Mas Allan Kardec, então, aprofunda um pouco mais. Qual dos dois é principal? Qual dos dois é essencial? Que não temos como deixar de sobreviver sem ele? O mundo corpóreo ou o mundo espiritual? Não é isso? Então a resposta está clara. O mundo espiritual, porque ele já existia antes do mundo físico e sobrevive a tudo, não é? Tudo na natureza física existe essa transformação que nós vemos. Mas o mundo espiritual está sempre conservando a sua essência, né? E então nessas frases, nessas perguntas, melhor dizendo, estamos vendo a confirmação de que a doutrina de Sócrates e Platão tem tudo a ver com a verdade que Jesus traz para nós no Evangelho e que a doutrina espírita está revelando e provando através das experiências, né? A anterioridade da alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo, a transitoriedade da nossa vida aqui no corpo físico, né? E as diversas escalas que os espíritos se encontram no plano espiritual, assim como nós vemos aqui no plano físico. Vamos analisar nós como seres encarnados. Nós temos uma variedade muito grande de personalidades. Cada um de nós trazemos características morais, espirituais, intelectuais, diferentes uns dos outros. Separadamente do corpo físico, que também tem várias, inúmeras diferenças, mas a personalidade dos espíritos encarnados. Vamos fazer uma visualização mental. Quantas personalidades nós conhecemos na convivência com as pessoas? Então, é uma infinidade muito grande de espíritos. E cada um de nós estamos numa escala, num patamar de aprendizado, não é? Por isso, a afirmação dos espíritos, que não tem como fazer uma demarcação das ordens dos espíritos, mas de uma forma didática, só a título do nosso aprendizado. Por isso, Allan Kardec traz aquelas 3 ordens. A primeira ordem, os espíritos puros, aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição, no caso que nós conhecemos,
nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda ordem, os espíritos que já se despertaram para a sua realidade de espíritos a caminho da perfeição. E estão procurando, então, através do estudo, da prática, das experiências, se aperfeiçoar. Na segunda ordem, os espíritos que se despertaram para o bem. E na terceira ordem, os espíritos inferiores, aqueles que ainda são muito mais dominados pelas imperfeições, pelo apego à matéria, da mesma forma que Sócrates esclarece na sua afirmativa. O espírito tem dificuldade, quando ele volta para o plano espiritual, ele tem dificuldade de prosseguir na vida de espírito imortal, porque ele fica muito apegado às coisas da matéria. Ele identifica somente coisas do plano físico, não enxerga mais nada além do corpo físico, do ambiente físico. E então Sócrates afirma, e a doutrina espírita está mostrando para nós, por várias experiências, que quando nós estamos muito apegados às coisas da matéria, aos prazeres, ao conforto material, aos bens materiais e também até mesmo às afeições, nós temos dificuldades de nos desprender das coisas do campo físico para nos despertar no plano espiritual como espírito. Nós não conseguimos muitas vezes porque trabalhamos a vida inteira somente com as coisas materiais. Não desenvolvemos os sentidos do plano espiritual, aquilo que vai nos trazer a nossa realidade de espíritos imortais, de espíritos desenfaixados, na expressão de André Luiz, desenfaixados das vestes físicas. Não é? E então nós estamos vendo aí como tem tudo a ver as afirmativas da doutrina de Sócrates e Platão com o que nós estudamos na doutrina espírita. Né? Vamos ver somente para finalizar o nosso raciocínio, rever esta afirmativa dos espíritos, na pergunta 97 que Allan Kardec faz, né? Para nós frisarmos, revermos e termos mais nitidamente a visão do que os espíritos estão trazendo. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Seu número é ilimitado. Não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que podem se multiplicar ou se restringir às divisões à vontade. E então eles dão a Allan Kardec esta orientação para ser somente a título didático, a título de ensinamento, para uma percepção de noção das coisas para nós entendermos. Né? Os espíritos puros na primeira ordem. Na segunda, os que chegaram no meio da escala. Olha aí que interessante. É muito útil nós refletirmos sobre isso. Né? Os que chegaram no meio da escala. Será que nós estamos no meio dessa escala? Nós temos que nos perguntar, o que predomina na nossa vivência? É o nosso apego às coisas da matéria? Ou a nossa identificação com as coisas do plano espiritual? Né? Porque o desejo do bem é a preocupação desses espíritos. Olha aí que interessante. Esse desejo do bem, será que está fazendo parte da nossa vivência? Esse desejo de realizar o melhor, conforme nós aprendemos
no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Fazei aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Será que nós estamos nessa ordem? Ou nós estamos nessa terceira ordem? Ó, se acham na parte inferior os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância. Será que nós poderemos nos identificar com eles? Desejo de fazer o mal e todas as paixões que retardam o progresso. Aí então cada um de nós temos a resposta no nosso mundo íntimo. Se nós por acaso tivermos essas paixões que estão retardando o nosso progresso, que nos arrastam para as coisas da matéria, nós precisamos de trabalhar urgentemente para que nós possamos desenvolver as percepções que vão nos trazer mais leveza da alma. No momento em que nós vamos fazer o nosso repouso físico, na nossa noite de sono, vamos ter uma ideia quando nós estamos nos preparando para dormir, porque o corpo vai ficar inerte, ou melhor, vai ficar descansando em repouso, mas o espírito vai ter a sua vida de relação no plano espiritual. E então, qual é a nossa companhia no momento em que estamos no plano espiritual? Com quem nós estamos relacionando? Estamos apegados às coisas da matéria, aos prazeres do mundo, preocupados somente com a transitoriedade do que está aqui, vida financeira, conforto, bens materiais? Ou nós estamos recebendo orientações desses espíritos de luz que são os missionários do Cristo? É uma dica para nós analisarmos e refletirmos. Qual é a minha condição de espírito neste patamar em que eu estou agora? Estou realizando melhor conforme a minha consciência aponta? Ou estou ainda me deixando levar somente para as coisas transitórias? Né? E então, meus irmãos, fica aí, nós vamos deixar o tópico 9, tópico 9, para a próxima semana. Vimos que tivemos aí grandes conteúdos, grandes informações, não é mesmo? E algumas revelações que vão se despertando à medida que nós vamos estudando, novos horizontes vão se despontando. A doutrina espírita é uma coisa maravilhosa. Por isso, o nosso constante convite de buscarmos estudar, perseverar, alimentar daquilo que a nossa mente, o nosso sentimento está almejando para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Né? E então, paramos por aqui as nossas reflexões, nosso aprendizado de hoje, somente como um despertar de raciocínio. Não é? Porque em todos os momentos que cada um de nós tivermos oportunidades, vamos estudar individualmente, estudar em grupo, que é muito importante. É muito importante nós trocarmos ideias em grupo, na nossa casa espírita, formar grupos de estudos, trocar ideias sobre esses ensinamentos. Nós crescemos muito mais em conjunto, em grupo, do que individualmente. Mas se faltar esta oportunidade, vamos estudar também individualmente, não tem problema nenhum. Né? Vamos analisar, refletir dentro daquilo que nós temos condições de compreender, vai ficar guardado no nosso entendimento. E quando chegar uma oportunidade, alguma dúvida que nós não soubemos, não fomos esclarecidos
pelo estudo individual, vai chegar o momento em que nós vamos ter alguém com experiência suficiente para nos esclarecer, não é? Nas casas espíritas, nas palestras, não é isso? E então, fica a dica, tá bom? Vamos agora então finalizar nossos momentos de aprendizado, de reflexões, e vamos agradecer a esses espíritos de luz que nos acompanharam, que nos deram esse suporte moral, essa sustentação. E a Jesus, não é? Vamos então, com um sentimento de gratidão, elevarmos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai. A Jesus, o Divino Mestre, e a esses espíritos protetores, anjos guardiães, espíritos amigos. A palavra que temos é de gratidão, Senhor, pela tua presença, pelo teu amparo, pela luz que brilha em nossas mentes, graças às revelações que a tua misericórdia tem colocado à nossa porta. Te agradecemos o socorro espiritual desses espíritos que vêm em nosso auxílio sempre quando nós necessitamos. Agradecemos, Senhor, mais um momento de paz, de luz e de aprendizado, refazendo as nossas energias. Que a tua luz, a tua paz, seja a companhia de todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz permaneça e que a luz ilumine os nossos passos. Gratidão a todos.